atenção. Em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Vem que tem Zema. Tem de tudo com condições e preços únicos. Polícia Federal apreende combustível vendido de forma clandestina. Após denúncia anônima, os policiais federais chegaram a esta casa localizada no bairro Leblon, aqui na cidade de Uberaba. Lei que determina a informação sobre valor dos impostos é respeitada pelas empresas. A lei foi criada justamente para tentar fazer com que o consumidor entendesse quanto que ele está pagando de imposto. O problema é que no Brasil são tantos os impostos e que a maioria deles não consta de uma nota fiscal de consumo. Na reportagem especial da semana, os números da criminalidade em Uberlândia. O principal vilão ainda é o tráfico de drogas. Só para se ter uma ideia, aqui em Uberlândia, em 5 dias, foram registradas 30 ocorrências desse tipo de crime. Produtores de laranja estão preocupados com próxima safra. O Band Cidade desta sexta-feira começa agora. Boa noite. A Polícia Federal de Uberaba apreendeu na manhã de hoje cerca de 900 litros de álcool que estavam sendo vendidos de forma clandestina. O crime era praticado em uma residência. Após denúncia anônima, os policiais federais chegaram a esta casa localizada no bairro Leblon, aqui na cidade de Uberaba. Segundo as informações, combustível clandestino estaria sendo vendido aqui e de forma perigosa. Na operação foram vários galões apreendidos com cerca de 900 litros de etanol encaminhados para o pátio da Polícia Federal. O delegado responsável pela operação explicou como o local foi descoberto. Foi recebido há algum tempo atrás algumas denúncias que estaria havendo esse comércio clandestino de combustível, né, no local onde foi realizada a busca e apreensão hoje. A partir daí nós fizemos alguns levantamentos e solicitamos ao Judiciário a expedição de um mandado de busca e apreensão no local. Um taxista de 55 anos foi preso no local abastecendo o veículo e vai responder pelo crime de receptação. O proprietário do imóvel não foi localizado, mas já está identificado e qualificado e vai responder por pelo menos 3 crimes. No momento em que nós fomos cumprir esse mandado de busca, quando nós chegamos no local, havia uma pessoa que estava comprando o combustível. A pessoa que vendeu esse combustível não se encontrava no momento na residência. A equipe da Band Triângulo fez um levantamento sobre a criminalidade em Uberlândia, levando em consideração as ocorrências registradas apenas entre os dias 8 e 14 de março. E os números impressionam. Acompanhe na reportagem da semana. Manchas de sangue no chão. Moradores olham assustados. O final da tarde no bairro Martins não terminou bem. 7 tiros e mais uma vítima para a estatística da violência. Então, basicamente, ela vê a ótima sequência do socorro efetuado pela viatura da Polícia Militar. Entre os dias 8 e 14 de março, a cena se repetiu 4 vezes. Uma viatura apressada tenta correr contra o tempo. No Hospital de Clínicas, a notícia não demora muito. O rapaz baleado no bairro Morumbi não resistiu. Homicídio ocorrido no bairro Morumbi, na rua Jerônimo José Alves, 2056. Trata-se de Moisés dos Reis Neto, 27 anos de idade. Os 4 homicídios registrados na segunda semana do mês dividem espaço na mídia com outros crimes. Os roubos, por exemplo, a quantidade de carga roubada escondida neste galpão impressionou até os policiais. Temos aqui desde bloqueadores de rastreamento de caminhão, bebidas alcoólicas, televisores, sapatos. Mesmo assim, os homicídios e roubos não aparecem no topo da lista. O principal vilão ainda é o tráfico de drogas. Só para se ter uma ideia, aqui em Uberlândia, em 5 dias, foram registradas 30 ocorrências desse tipo de crime. Quem chegou mais perto foram os furtos, 11 ocorrências.
Não importa o bairro ou a região da cidade, o tráfico se espalhou como uma epidemia. Adultos e adolescentes são fisgados todos os dias pelo vício. A atração pelas pedras de crack, o pó ou a erva é sinônimo de cadeia. Arrumar desculpas virou a melhor saída. Não tem nada a ver não, o que tinha comigo aqui sem maldade era um pedacinho de pedra assim que eles acham lá na rua lá de casa lá e fez foi um monte de pó ali, um caminhão de pó ali que eu nem tenho. Eu gosto é de fumar. Traz lá pra você ver se eu não derreto aqui no cachimbo agora. Traz aqui a pedrinha lá pra ver se eu não derreto no cachimbo, seu polícia. Na segunda semana de março de 2015, a polícia registrou 78 ocorrências. Entre as principais, 30 por tráfico de drogas, 11 por furto, 10 por embriaguez, 7 por roubo, 6 por receptação, 4 por Maria da Penha, 3 por lesão corporal, além de posse ilegal de arma, estupro e estelionato. Os produtores de laranja estão preocupados com a próxima produção. Além dos problemas crônicos de mercado e da dívida do setor, a expectativa é de mais uma quebra de safra. Com o início da entre-safra de laranja, somente 2 das 10 grandes indústrias paulistas que processaram a fruta no último ciclo mantêm as atividades. É porque os volumes disponíveis de laranja não viabilizam a abertura de várias plantas. Os preços permanecem baixos para os produtores, oscilando entre R$10 e R$11 a caixa na porta da fábrica. Para a laranja de mesa vendida in natura, o valor chega a R$18, mas mal dá para cobrir os custos de produção. E esperamos, tanto com a quebra de safra como a desvalorização do real, que os preços podem melhorar. A situação dos citricultores, sobretudo em São Paulo, foi agravada pela forte seca do ano passado, que reduziu a produtividade. Mas, se a estiagem é ruim para os produtores, por outro lado, ajuda a indústria, aumentando o rendimento na produção de suco. Se produziu bastante suco, porque a laranja mais seca, ela tem mais açúcares dentro dela, o que faz com que a produção de suco seja maior. Se a situação para a indústria está relativamente tranquila, o mesmo não se pode dizer para os citricultores. A dívida do setor passa de R$1 bilhão. Os leilões de péparo no ano passado ajudaram um pouco a segurar o mercado. Porém, o governo ainda está devendo R$25 milhões de pagamentos de péparo que estão atrasados. Cerca de 2 a 3 mil produtores ainda têm que receber. Para piorar, o setor está pessimista em relação à produção na próxima safra. A expectativa do produtor é que quebre a safra em 30% ou mais. Pelo menos 1.000 cabeças de gado foram comercializadas em mais um leilão promovido pelo Camaru de Uberlândia. Foram selecionados os melhores animais da raça Nelore. A escassez de reposição bovina no Brasil provocou um aumento no custo de produção pecuária. Por um tempo, chegou a comprometer a rentabilidade do produtor, que recria e engorda. De acordo com os dados do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicado, o bezerro de 8 a 12 meses apresentou um preço médio de R$ 1.211 em fevereiro, valor 43,2% maior que no mesmo período do ano passado, quando o animal valia R$ 845. Uma diferença de R$ 365. Nós estamos vivendo uma fase de preço alto de bezerros. Por que isso? Em anos atrás, porque o bezerro estava muito baixo, o produtor de bezerro precisava vender matrizes, abater mais matrizes do que o normal, do que o abate técnico. Para o invernista, este aumento pesa no orçamento e diminui o poder de compra. Exemplo disso é que em 2013 ele conseguia comprar, em média, 2,33 bezerros na venda de cada boi gordo. Em 2014, essa relação caiu para 2,27 bezerros. Cada boi gordo teria que dar 3 bezerros mais ou menos, ou 2,5 bezerros bons. Isso a gente nem faz essa conta mais. Porque naquela época você dá 2,5 bezerros bons, você colocava no pasto da reposição e 1,5, significaria 300, 400 reais de dinheiro no bolso para o pecuarista fazer a sua vida. Mesmo com o sobe e desce, os produtores estão otimistas. Cerca de 1.000 cabeças foram comercializadas no Camaru e o próximo leilão é no dia 29 de março. Nós estamos vivendo então um momento em que a oferta de bezerro está ajustada e deve prevalecer 2015 até possivelmente 2016, ou meados de 2016.
O superintendente de Vigilância Epidemiológica de Minas Gerais esteve hoje em Uberlândia. A proposta foi se reunir com representantes das cidades de Abadia dos Dourados, Araguari, Coromandel, Araporã, Estrela do Sul, Monte Carmelo e Romaria para definir estratégias de combate à dengue. Existem recursos específicos dos governos federal, estadual e municipal. Caso seja necessário, cada município irá escolher uma unidade para atender os casos de dengue. O objetivo nesse momento é a gente focalizar as regiões do estado onde temos aumento de casos de dengue quando comparado com o mesmo período do ano anterior. No geral, o estado tem uma queda de casos, mas a região aqui em específico, a região de Uberlândia, principalmente no último mês, a gente tem verificado o aumento desses números. O nosso objetivo foi discutir aqui com os municípios prioritários as ações de contingência da Secretaria Estadual. A gente pode apoiar a intensificação das ações no campo de atenção ao paciente, nas ações de controle vetorial e nas ações de mobilização. O objetivo foi discutir, fazer um diagnóstico de cada um dos municípios e para cada um desses cenários a gente pensar nas atividades que serão organizadas com o apoio da Secretaria Estadual. A gente tem um aumento de casos no último mês, mas esse aumento ainda não se configura como uma epidemia de dengue, pelo fato de a gente não ter atingido, de acordo com os parâmetros utilizados pelo Ministério da Saúde, realmente parâmetro de epidemia, mas a gente tem aumento de casos nesse momento. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou no final da tarde uma prévia dos números da dengue no estado desde o início do ano. De acordo com o boletim, de janeiro até agora já foram confirmados 6.497 casos da doença. 5 pessoas morreram, uma delas em Uberaba. No próximo bloco, aqui no Band Cidade, morador de Uberaba vira exemplo quando o assunto é economizar água. Eu volto já. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. Está em vigor desde dezembro de 2014 a lei que exige a informação do cupom fiscal do valor dos impostos. 3 meses depois, já é possível notar que tem estabelecimento funcionando dentro das normas. A nova regulamentação ajuda o consumidor a obter informações sobre os tributos que está pagando ao adquirir um produto, mas no comércio ainda encontra dificuldades para vigorar. A primeira dificuldade é justamente quais impostos vão ser enquadrados, E, evidentemente, há uma necessidade de se adquirir um software para que essas notas sejam processadas de forma satisfatória. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia, somente essa lei não deixa claro tudo que o consumidor está pagando. Essa lei foi criada justamente para tentar fazer com que o consumidor entendesse quanto que ele está pagando de imposto. O problema é que no Brasil são tantos os impostos e que a maioria deles não consta de uma nota fiscal de consumo. Em Uberlândia, alguns estabelecimentos já estão dentro da lei. Em questão de legislação, a nossa empresa é muito rigorosa. Então, antes que a coisa aconteça, ela já se precaver para poder, quando começar a vigorar realmente a lei, nós já estamos adequados e não ter problemas nem dores de cabeça. Esse cupom fiscal no valor de R$ 9,99, R$ 3,20 são de impostos pagos. Mas será que o consumidor está atento ao cupom fiscal? Só hoje foram mais de R$ 50 de impostos. De impostos, só aqui, hein? Acabou de efetuar uma compra. Quanto de impostos está aí no cupom fiscal? Já olhou? Não olhei não, moço. Para os empresários, ainda há tempo para se adaptar. Então nós precisamos agora que todas as empresas realmente se alinhem e se adaptem. Já para o consumidor, falta conscientização. É uma coisa que nós temos observado no decorrer deste 1 ano e pouco aí. Até o exato momento, nenhum dos nossos consumidores aqui chegaram a fazer perguntas sobre isso. Acompanhe agora a previsão do tempo para amanhã na região. Os dados são do Instituto Climatempo. O sábado será de sol com muitas nuvens durante o dia em Uberlândia. Deve chover a qualquer hora. Máxima 27 e mínima 18 graus. A previsão também é de chuvas ao longo do dia em Uberaba. Sol com muitas nuvens pela manhã e períodos de nublado. Máxima 29 e mínima 17. O sábado será quente em Carneirinho. A máxima prevista é de 31 graus e a mínima de 22. Deve chover no final do dia.
Em Ituiutaba, o sábado será de sol com pancadas de chuva ao longo do dia. Máxima prevista 30, mínima 21. E em Monte Alegre pode chover a qualquer momento neste sábado. A temperatura máxima pode chegar a 29 e a mínima a 19 graus. Domingo é o Dia Mundial da Água. Em todo o país, a semana foi marcada por atividades e mobilização social. Em Uberaba, um morador decidiu ser exemplo. Boa noite, Gabriela. O que ele fez? Boa noite, Natália. Um exemplo de economia. O empresário fez do telhado do depósito dele um sistema de captação da água da chuva. O Dia Mundial da Água é comemorado desde 1992, quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, começou uma campanha para conscientizar toda a população. No ano passado, Rui Lasmar passou quase uma semana sem água na empresa dele. Desde então, começou a planejar uma forma viável de armazenar água e não passar pelo mesmo problema. Foi então que ele teve a ideia de montar um sistema para captar água da chuva. Para isso, ele usou 2 caixas d'água e tubos de PVC e torneiras. Como suporte, ele usou máquinas que não utilizava mais no depósito de argamassa. A ideia surgiu da seca que atinge a região sudeste, né? A gente tem aqui um telhado muito grande e joga muita água fora desse telhado. Telhado 2 águas, vamos fazer um aproveitamento de 50% do telhado, um lado só. O reabastecimento acontece sempre que o tempo está assim, chuvoso. A água da chuva desce pelas calhas direto para as 2 caixas d'água. No total, são 2.500 litros de água. Ela é aproveitada para a limpeza do depósito e até a lavagem dos veículos. Rui montou o sistema esta semana e espera diminuir significativamente os gastos na conta de água. Acredito que com o tempo como está, eu acredito numa economia de entre 70% a 80% da água da Codal. A água da chuva é de reuso, assim como informa a placa. De acordo com a bióloga Ivone Borges, isso significa que mesmo assim, transparente e com bom aspecto, há restrições para o uso. Agora, a gente não aconselha, principalmente na primeira chuva, que a água vem muito suja, arrasta sujeiras do telhado, né? Além de folhas, resíduos, né? Além da economia, Rui pensa também no desenvolvimento sustentável e espera que o sistema montado por ele e os funcionários sirva de exemplo para outros empresários. O fazendeiro, né, que tem grandes telhados, grandes galpões, principalmente quem tem galpões como eu tenho aqui, eu acho que seria uma iniciativa louvável e uma economia de água muito grande e o planeta agradece. Acatando a um pedido do deputado estadual Felipe Atier sobre a possibilidade de licenciamento do vereador Neivaldo Lima, da Câmara de Vereadores em Uberlândia, assumir uma possível vaga de suplência como deputado estadual, a procuradora da Assembleia Legislativa, Alessandra Strambi de Almeida Mitre, foi categórica ao afirmar que a posse como deputado necessita de uma prévia renúncia do mandato de vereador. A procuradora disse que a Constituição Federal não permite que um deputado, desde a posse, seja titular de mais um cargo ou mandato público eletivo. Assim, professor Neivaldo terá que renunciar ao seu cargo atual para então se tornar deputado estadual, caso o titular da vaga assuma uma secretaria de governo de estado. Daqui a pouco tem as notícias do esporte. A América pronto para pegar o Cruzeiro no clássico do final de semana. É um instante só. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. O Band Cidade está de volta e o assunto agora é futebol. Ronei, os times mineiros se deram bem na Libertadores. Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. É verdade, os dois venceram na rodada desta semana, hein? Em relação ao Cruzeiro, não foi a melhor atuação da equipe, mas a missão foi cumprida. A Raposa venceu o Mineiros na Venezuela por 2-0 e assumiu a liderança do Grupo 3 da Taça Libertadores com 5 pontos. Os gols foram marcados por Leandro Damião e Marquinhos. Quando o jogo começou, o torcedor confiante apoiava como se estivesse nas arquibancadas do estádio Cachamay, em Guaiana, na Venezuela. Esse olhar não era de tensão, e sim de confiança antecedendo o primeiro gol celeste, que veio no quase e depois com a bola na rede. E tanta confiança foi justificada logo aos 11 minutos de jogo. Leandro Damião confirmou a boa fase e fez Cruzeiro 1-0.
aos 37 minutos da etapa final, fez o que o torcedor mais esperava: o segundo gol no jogo e um salto na tabela. O jogo do Cruzeiro foi ontem, já o Atlético jogou na quarta-feira, foi à Colômbia e ganhou do Santa Fé por 1-0, resultado que manteve as esperanças do Galo na Taça Libertadores. Pelo Campeonato Mineiro da Primeira Divisão, o América se prepara para o clássico contra o Cruzeiro. O jogo será domingo no Estádio Independência. Nos dias que antecedem o clássico, nada de tensão. No CT Lana Drummond, o clima é tranquilo e bem descontraído. O técnico Givanildo já definiu o time que enfrenta a Raposa. A única dúvida é no meio-campo: Leandro Guerreiro ou Diego Lorenzi. Quem será o escolhido? A boa notícia é a volta do lateral esquerdo Brian, que foi poupado do treino, mas está confirmado para a partida. O principal desfalque do América assistiu ao treino de longe. Mancini ainda se recupera de uma lesão na coxa direita. No lugar dele, Renato Silva. Quando entrar em campo no domingo, o América vai tentar quebrar um jejum de 3 anos sem vencer o Cruzeiro. E o maior desafio será parar o melhor ataque da competição. O zagueiro Anderson Conceição vai ficar cara a cara com o artilheiro do campeonato. Leandro Damião já marcou 6 gols. Sem dúvida, esse clássico deve ser a principal atração desta rodada. Agora é o seguinte: o Cruzeiro, que está aí concentrado na Taça Libertadores da América, deve poupar alguns titulares. E sem dúvida, se isso acontecer, pode facilitar um pouquinho a vida do América. Agora, a segunda divisão do Campeonato Mineiro. 4 equipes já estão classificadas para a próxima fase. Pela chave A, o Social já se garantiu. No grupo B, Uberlândia, Tricordiano e Araxá estão no hexagonal. Acompanhe os jogos do final de semana pela última rodada. O Nacional de Muriaé enfrenta o América de Teófilo Otoni. O Social pega o Ipatinga. O Uberlândia tem o clássico contra o CAP. Tricordiano enfrenta Montes Claros. E a Patrocinense recebe o Araxá. Pois é, essa última rodada aí já vai servir para definir apenas os 2 últimos classificados, mas o Uberlândia Esporte já está garantido, né? Embora não tenha feito uma grande campanha, não tenha tido grandes atuações, garantiu a sua vaga com uma rodada de antecedência e vai jogar contra o CAP nesse final de semana no Parque do Sabiá em busca da vitória para manter vantagem na próxima fase. E Ronei, as meninas entram em quadra amanhã, as meninas do vôlei. É verdade, o time do Praia estreia aí na segunda fase do campeonato, jogando contra o Minas, né? O primeiro jogo em casa. Evidentemente, a força da torcida deve ajudar o Praia a conseguir um bom resultado. Depois tem o jogo em Belo Horizonte e, se houver necessidade da terceira partida, esta será em Uberlândia, Natália. Obrigada, Ronei. E o Band Cidade de hoje termina aqui. A gente volta a se ver na segunda-feira. Uma ótima noite para você e um excelente final de semana. Boa noite para você.